clínica, Isabela, você observou quais principais modificações e quais são as principais demandas que os pacientes lhe trazem hoje? E eu entendo que nessa questão de colaboradores, na parte laboral lá, mas eu acredito que lá a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas lá tem uma característica mais específica. Vamos falar aqui na prática clínica mesmo. Quais foram as principais demandas ou são as principais demandas que chegam hoje? Disparada a ansiedade. Né? É um problema epidêmico. Né? Sim. A ansiedade, ela é um sentimento, né? Então, todo mundo tem ansiedade. É um sentimento natural, assim como a tristeza, a alegria, o medo, a raiva. Então, todos nós temos ansiedade. É que existe a ansiedade patológica e a ansiedade natural, né? Como se, a gente pode, desculpa te cortar, como que podemos categorizar uma ansiedade patológica? A ansiedade, vou começar pela natural para a gente só entender a diferença. Ansiedade natural é aquela ansiedade que desencadeia uma emoção diante a uma situação. Por exemplo, eu tenho uma prova avaliativa, eu tenho uma viagem que eu já estava esperando há muito tempo, eu tenho ali uma situação nova, vou começar um emprego novo. Então, tem uma situação por trás que me gera alguns sintomas. Não durmo direito, me dá um frio na barriga, o coração acelera. Só que a situação termina, a ansiedade também passa, né? Ela fica guardadinha. A ansiedade patológica já é um sentimento que prejudica o nosso dia a dia sem necessariamente ter uma situação evidente. Né? Então eu já acordo com o coração acelerado, não consigo ir trabalhar, me paralisa para tomar decisões, tenho sintomas de crise de pânico, né? Que aí apresentam uma infinidade de sintomas como tremores, palpitação, sudorese, insônia. Tá sorrindo porque tem ali um sintoma. É que eu admito que eu tenho. Sim, então são sintomas ali que não necessariamente existe uma situação por trás, né? E aí a gente precisa investigar em tratamento o que está ocasionando essa ansiedade, né? Para trazer essa ansiedade patológica para a ansiedade natural, porque a ansiedade não tem cura. Não é algo que a gente vai se livrar dela. Ela tem no máximo controle, então. Tem tratamento, a gente busca o equilíbrio e aprende a lidar com as nossas emoções, aprende a controlar os sintomas que se intensificam, né? A gente traz ele de volta ali para a realidade, mas é algo que a gente precisa identificar, porque geralmente, na maioria dos casos, vem dos nossos próprios pensamentos, essa ansiedade. Sim. Aqueles pensamentos catastróficos de e se acontecer isso, né? E se eu não for bom o suficiente? E se o outro estiver pensando isso de mim? Então, acaba gerando ali uma intensificação. E aí a gente pensa, mas não aconteceu nada, mas a gente não para olhar ali quantas coisas a gente estava pensando diante daquela situação. A psicoterapia, e eu sou adepto hoje não mais, mas fiz durante muitos e muitos anos da minha vida, desde criança até hoje, ela nos traz autoconhecimento, talvez seja uma das principais buscas, né? Você acha, é uma pergunta também técnica, mas ao mesmo tempo pessoal, fazer uma convergência das duas, que sim, a sociedade, estou falando agora enquanto cientista social também, né? A psicologia e as ciências sociais, elas andam lado a lado também, né? Você acha que a falta de autoconhecimento do ser humano, a pergunta um tanto quanto filosófica, ela é uma problemática? Com certeza. Até porque se a gente não se conhece, nós não conseguimos impor nossos limites, não conseguimos escolher ali que relações vamos manter na nossa vida, que ambientes faz bem ou não para nós. Né? A gente acaba se permitindo ser invadido pelas pessoas e pelos ambientes ao nosso redor. É justamente por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu, pessoalmente, eu sou muito assim, até de escrever mesmo as coisas, é um hábito meu. Só que eu vejo que existem pessoas até muito esclarecidas que não fazem isso. Com certeza. É uma coisa, assim, relativamente básica. E por isso que eu quis te perguntar, enquanto psicólogo, por que será que as pessoas não fazem isso? Essa autoanálise. Sim. Eu falo que existe um certo autoconhecimento construído. Tem pessoas que já convivem num ambiente mais saudável, que vai construindo isso desde a sua infância, adolescência, né?
pais que conseguem, ou responsáveis que conseguem dar esse aprendizado para o indivíduo, né, para a criança, adolescente. Mas não é impossível, mesmo a pessoa tendo ali crescido num ambiente um pouco menos saudável, construir isso numa vida adulta, por exemplo. É importante que a pessoa aprenda a se olhar, se aceitar, entender o que gosta, o que não gosta, aprender a falar não, porque o não ele é uma construção social também, né? A gente cresce ouvindo falar não é feio, é egoísmo, se a gente falar não, o outro não vai gostar da gente. Então a gente coloca um peso muito grande no não. E isso lá na vida adulta atrapalha muito, porque quantas coisas precisamos dizer não na nossa vida? Confesso que eu não tinha pensado isso. Sim, e o quanto é importante a gente tirar esse peso. Lembra que eu falei que geralmente a nossa ansiedade está vindo dos nossos pensamentos? Quando eu penso, nossa, se eu recusar esse favor, o outro vai se afastar de mim. Eu estou pensando isso, mas o quanto isso é real, o quanto isso é verdade. Então tá muito ligado, né? Aquilo que a gente sente, aquele peso que a gente coloca sobre a nossa dificuldade de negar, de falar não, vem dos nossos próprios pensamentos também, e de um aprendizado construído no decorrer da nossa vida.